Quer saber qual é a maior fake news profética de todos os tempos? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E hoje é um vídeo que eu tenho preparado ou eu tenho estudado já há um tempo. Essa é a terceira vez que eu gravo esse vídeo e tomara que eu seja bem ao ponto e que eu possa de alguma forma ajudar vocês a compreender esse assunto, tá certo? Fique até o final que você vai ter algumas revelações surpreendentes. Só um adendo aqui, se você chegou até aqui, com certeza você talvez veio pelo título, né? E a minha intenção de gravar esse vídeo não é ofender ou diminuir quem pensa diferente da minha interpretação, ok? Quando eu coloquei fake news, eu não estou chamando as pessoas de mentirosas, mas eu estou me referindo a uma interpretação equivocada, tá bom? Então não se sinta ofendido, a minha intenção aqui não é causar treta, mas usar ferramentas para atrair as pessoas para a gente poder discutir esse assunto tão importante. Então baixe a guarda, abre o teu coração e vamos estudar. O tema de hoje nós vamos analisar que Eutico Epifânio não satisfaz a interpretação profética do livro de Daniel. E eu vou dizer a importância de pensar diferente, né? Eu tenho vários livros aqui de diversos autores que falam sobre Daniel capítulo 7 e 8, que ali o chifre pequeno é Eutico Epifânio. E eu vou mostrar alguns argumentos que não concordam com isso, tá bom? Então fique até o final que você com certeza vai ser abençoado com esse conteúdo. E antes de continuar, quero aqui pedir para você se inscrever no canal, gente. Se inscreve no canal, é tão fácil, clica aí no botãozinho, tá? Deixa um like se você já gostou e tem sido abençoado pelo canal e compartilhe os nossos vídeos, tá certo? E lembrando que nós temos também o nosso podcast Minuto Profético, que já fez um ano, já passamos de mais de 2.800 seguidores lá do podcast Minuto Profético. Estamos fazendo um sorteio nesse mês de julho. Nós vamos sortear uma camisa oficial exclusiva do canal Minuto Profético. Para você participar é fácil, você vai entrar lá no Instagram, no @Cecilio7, vai ter um post, né, com a camiseta Minuto Profético, você vai curtir o post, claro, tem que seguir o perfil, né, @Cecilio7. E você vai marcar dois amigos, dois parceiros aí, dois brother aí. Se os seus amigos curtirem o post, seguirem o perfil e se você for sorteado, cada um vai levar para casa uma camisa oficial do canal Minuto Profético, tá certo? É uma forma de engajar com vocês e de alguma forma presentear vocês pelo carinho que tenho recebido, né? Nós já passamos aqui de 25 mil seguidores aqui no canal e lá no Instagram já estamos chegando à marca de 9 mil amigos que estão nos seguindo, tá ok? Muito bem, vamos lá então para o conteúdo desse vídeo que eu espero que te abençoe, tá? Que faça você abrir a mente para a interpretação profética. Então vamos lá para os argumentos. O primeiro argumento que quero mostrar para vocês aqui é a relação da continuidade do livro de Daniel. Capítulo 2 de Daniel tem aquele sonho da estátua, depois o capítulo 7 nós temos as visões ali dos animais, depois o capítulo 8 temos um carneiro e um bode, e tem aquele chifre, aquela coisa toda, tal, né? Capítulo 9 é a explicação do capítulo 8, capítulo 11 também vai retomar essa narrativa. Então, olhando todo o livro, existe uma sequência lógica, uma sequência de acontecimentos ao longo da história. Então, alguns começam a dividir o livro, a de alguma forma fragmentar o livro, dizendo que aqui esse chifre representa Eutico. Não, esse chifre pode representar Roma. Então eu quero apresentar para vocês de que Eutico Epifânio IV não satisfaz toda a profecia. Ele pode cumprir em partes, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a Bíblia aponta para um quarto império dominante, que é Roma. Roma nas suas duas fases, né? Imperial e papal. Tá? Com relação ao chifre ser diferente, apesar dele aparecer de forma diferente nos capítulos, eles são semelhantes em atitudes. Então, olha só que interessante. Os chifres que aparecem em Daniel capítulo 7 e capítulo 8, veja o seguinte, ambos recebem o mesmo nome, tá? Você pode conferir lá.
Outra coisa, ambos são pequenos a princípio. Ambos tornam-se grandes depois. Olha só, ambos perseguem poderes. Ambos são arrogantes e blasfemos. Lembrando que blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, né? Eu não lembro de Eutíquio Epifânio querendo ser adorado como um deus. Agora em Roma eu vejo isso, mas vamos deixar mais para frente. O que mais? Ambos se opõem contra Deus, ok? Ambos procuram maltratar o povo de Deus. Estou falando da relação dos dois chifres, do capítulo 7 e do capítulo 8. Ambos têm aspectos de sua atividade delineados por tempo profético. Eu vou deixar aqui um izinho para você explicando esses tempos proféticos das 70 semanas que aparece no capítulo 9, que é uma referência ao capítulo 7 e o capítulo 8. É uma explicação que o anjo explica a Daniel as profecias. O que mais? 9. Ambos estendem-se até o tempo do fim. Isso é um excelente argumento, tá? E para terminar aí essa comparação dos dois, para dizer que os dois são o mesmo poder, ambos são destruídos de forma sobrenatural. Então eu deixei aqui para você a relação que existe entre os dois chifres do capítulo 7 e o capítulo 8. São os mesmo poder, o mesmo poder. Não podemos fragmentar a história, né? Muito bem, agora eu vou para o primeiro argumento que eu quero deixar para vocês sobre que o chifre pequeno, que aparece no Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, não corresponde a Eutíquio Epifânio IV. O chifre se torna maior do que os outros. É interessante que Eutíquio não era maior do que os generais, né, de Alexandre, nem mesmo maior que a Grécia. Mas isso acontece com Roma. Roma se torna muito maior em domínio do que os outros reinos passados. Compreende a diferença? Eutíquio teve seu reinado, ok. Ele apenas agiu num pedacinho da terra ali do seu espaço. Mas Roma não. Roma se tornou robusto e maior do que os outros. Entende a coerência? O segundo argumento é um argumento forte, tá? Porque diz o seguinte, que após esses 4 chifres que sobem neste bode, né? Chegaria ao tempo do fim. Então esse chifre pequeno que aparece no capítulo 7, esse chifre que vem dos 4 ventos, né? A interpretação mais possível, gramatical, de que levaria até o tempo do fim. E isso é claro em Daniel capítulo 8, e eu vou ler para vocês os textos, né? Que diz o seguinte, que esse império levaria até o tempo do fim. No capítulo 8, verso 17, diz assim, o final do verso, pois esta visão refere-se ao tempo do fim. E Eutíquio Epifânio, ele reinou ali no 2º século antes de Jesus. Então, tá um pouco atrasado esse Eutíquio aí, né? Depois, no verso 19, o anjo explicando para Daniel fala o seguinte, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, falando a referência do poder desse chifre atuando. E também tem mais versos, no verso 26 do capítulo 8 de Daniel, diz assim, isso se refere a dias muito distantes, né? Então esse argumento de que Eutíquio ele satisfaz a profecia, nesse argumento do tempo do fim cai por terra, porque a operação desse chifre levaria até o tempo do fim, e isso não tem acontecido com o reinado de Eutíquio, ok? O terceiro argumento também nos leva a pensar de forma lógica, porque diz que quando cai o grande chifre ali do bode, surge então os 4 chifres, e aparece um outro chifre que esse aparece depois dos 4 aparecerem. Mas Eutíquio Epifânio, ele surge de dentro e ele reina durante o império dos 4 reinos, dos 4 generais, né? Do Seleucida ali, Seleucida, né? Então, o chifre aparece depois disso. Mas se você colocar Eutíquio, você vai ter que quebrar esse argumento, porque ele está durante o reinado desse, não após. Isso acontece cabalmente com Roma. Roma aparece depois do reinado desses 4 generais. Percebe a lógica? O quarto argumento diz o seguinte, Eutíquio, ele realmente profana o templo, ele faz sacrifícios de animais impuros ali, realmente ele saca o templo, ele rouba as coisas, enfim, ele faz algo terrível para a nação judaica naquele momento. Porém, a profecia diz que ele deitaria o templo, o santuário, por terra.
E o máximo que ele fez foi saquear por um tempo e colocar bagunça ali na Palestina, na Judéia ali. Mas isso só se cumpre com Roma, no domínio de Roma, no ano 70 depois de Cristo, quando Roma destrói, deita por terra o templo. Percebe a diferença? Quinto argumento também vai nessa direção, porque diz o seguinte, na profecia diz que ele tentaria mudar os tempos e a lei. E realmente, Eutíquico, quando entrou lá em Jerusalém, bagunçou tudo, proibiu o culto ao sábado, a adoração no dia do Senhor. Isso é verdade, não podemos tirar esse crédito dele. Porém, isso foi por um período muito curto, que levou até a revolta dos macabeus ali, aquela treta do período intertestamentário, né? Mas veja, só Roma que consegue realmente emplacar essa mudança, mudando a lei de Deus, né, do sábado para o domingo, e hoje nós temos o efeito até hoje. Aquilo que Eutíquico tentou fazer no passado antes de Cristo, só Roma, e Roma no seu período papal, conseguiu mudar a lei de Deus e também os calendários, como diz a profecia. Eutíquico até tentou, mas só Roma que conseguiu. E infelizmente os judeus eles não gostaram dessa mudança, se revoltaram. E hoje muitos cristãos aderem a essa mudança. Tá? Então Eutíquico mais uma vez falha nessa interpretação. O sexto argumento é também muito forte, porque a profecia diz que esse chifre, esse abominável da desolação, né, ele ia atacar o príncipe dos príncipes, né, atacaria o exército desse príncipe. E realmente Eutíquico, ele foi lá, matou judeus, matou alguns sacerdotes, né, proibiu o culto, o ritual, tal, beleza, ok. Porém, só em Roma que acontece isso de maneira plena, porque foi no período que Roma governava de que o príncipe dos príncipes foi afetado, foi morto. Roma mandou crucificar Jesus, né? E na sua longa história e trajetória matou cristãos, matou várias pessoas que queriam viver a verdade da palavra de Deus. Então veja o pouquinho que Eutíquico fez e o que Roma fez, atacando o próprio Jesus, né? E também atacando os santos de Jesus. O oitavo argumento, se você ainda não está convencido que essa profecia não se refere a Eutíquico Epifânio IV, né? É interessante que eu não falei aqui, mas existem outros argumentos, né? Que ele não foi tão grande assim. Aliás, o nome do pai dele, Eutíquico o Grande, né? Foi muito grande, não, muito maior do que o próprio Epifânio, o filho aí, né? Mas enfim, não sei se vocês sabem, mas essa tentativa de emplacar essa interpretação, né, de que Eutíquico corresponde à profecia de Daniel 7 e 8 e Daniel, isso foi inventado por Porfírio. Porfírio é um pagão que queria descredibilizar a Bíblia e o elemento profético. Porque quando você lia no tempo ali, Porfírio, para vocês entenderem, ele viveu entre o 3º e o 4º século depois de Cristo. E quando eles olharam o cenário, viu que Roma estava governando e que os cristãos tinham razão ao dizer que Daniel já tinha profetizado as ações desse chifre pequeno, né? Porfírio, para poder descredibilizar o elemento profético de Daniel, diz que Daniel não foi escrito no 6º século, como nós, 6º século antes de Cristo, como nós acreditamos, mas que Daniel foi escrito no 2º século antes de Cristo, no tempo de Eutíquico. Então Daniel não estava prevendo o futuro, mas apenas relatando aquilo que estava acontecendo. Então meu oitavo argumento aqui é que se você crê que Eutíquico Epifânio corresponde às profecias de Daniel capítulo 7 e 8, né, do livro de Daniel, você está sendo embasado por um pagão. É claro que a gente não pode atacar a pessoa, mas os argumentos. Mas um pagão tentando interpretar a Bíblia, será que sai coisas boas daí? Então fica aí esse oitavo argumento. E o nono argumento, se você não está convencido daquilo que eu estou falando para você, né? Então eu vou deixar alguém importante, né? Mais importante que a própria Bíblia, o próprio Jesus, dizendo o que ele acha, né? Se Eutíquico Epifânio corresponde às profecias de Daniel. Então leia comigo Mateus capítulo 24, verso 15. Lembrando que Daniel capítulo 24, Jesus está falando sobre duas destruições. A destruição dos últimos dias e a destruição do templo, né? No ano 70. Então vamos lá, Mateus 24, verso 15, Jesus diz assim:
Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui Jesus estava falando sobre a destruição do ano 70, né, do santuário. Então veja, Jesus está usando a palavra de Daniel, ó, quem lê entende. Porque abominável da desolação, isso é um atributo desse chifre. E alguns podem falar assim, não, mas Jesus está referindo a um tipo da interpretação de um chifre do capítulo 7 ou do capítulo 8, são diferentes. E eu já provei para vocês aqui que esses chifres aparecem em momentos diferentes e são o mesmo poder. Então Jesus aqui, ele está dizendo de um abominável da desolação, que iria acontecer no futuro, e isso é no período de Roma. Então se você não aceitou meus 8 argumentos anteriores, então fique com Jesus, porque Jesus não acreditou e não aceitou que Eutíquico Epifânio fosse o cumprimento da profecia, mas Roma, porque Roma depois, lá no ano 70, cerca Jerusalém, destrói o templo, e Roma agora começa a tomar lugar, né, do cristianismo. Roma se infiltra, Roma imperial, na religião, e aí acontece tudo que nós sabemos na história. Então agora eu quero dizer algumas implicações se você deixar de crer que é Roma, que é Antíoco Epifânio, que corresponde às profecias de Daniel. Então vamos para o primeiro problema. Se você jogar a correspondência profética para o passado, você literalmente vai ficar cego nesse tempo do fim. A profecia aponta para o tempo do fim, logo é para que eu e você prestemos atenção aos tempos para poder perceber como Deus age durante a história. Então se você joga isso para o passado, você fica cego profeticamente. Você, de alguma forma, não consegue enxergar eventos que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Então, causa em nós uma cegueira profética. O segundo problema que eu vejo aqui é que Daniel, ele é uma chave interpretativa para entender o livro do Apocalipse. E se você destrói essa sequência profética dos reinos, essa sequência que foi deixada por Daniel até o tempo do fim, o Apocalipse, que serve para ampliar as profecias de Daniel, elas perdem o seu sentido. Porque veja, capítulo 2, o profeta avança até o tempo do fim, da pedra que acerta a estátua. Depois, no capítulo 7, Daniel amplia o quarto reino, com o animal com 10 chifres. No capítulo 8, Daniel vai falar mais um pouco sobre esse chifre que toma conta e ataca o príncipe dos príncipes e faz tantas coisas. E olha que interessante. No capítulo 13 de Apocalipse, nós temos mais uma vez uma retomada do passado, né? Não sei se eu fui redundante aqui, mas depois uma ampliação do futuro. Porque esse poder, Roma imperial, Roma papal, ela de alguma forma perde o poder. E eu já gravei vários vídeos sobre isso. Mas Apocalipse 13 diz que esse poder será restaurado. Então, se você joga tudo para o passado, você causa um efeito dominó, você perde a sequência lógica profética que revela os eventos futuros. É claro que você não precisa ficar focado em eventos, você tem que focar em Cristo Jesus. Porém, se você interpretar de maneira equivocada os eventos proféticos, pode causar em você algumas dificuldades para compreender o momento que você está vivendo. Entende? Bom, se você ficou até aqui, eu quero agradecer a sua companhia. Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, tá bom? Espero ter ajudado você a compreender esse tema tão complexo e complicado. Como eu falei para vocês, essa é a terceira vez que gravo esse vídeo para tentar explicar de uma forma bem precisa, curta e objetiva o que significa esse chifre, né? Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia e nos vemos aí na próxima semana, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!